Paz e graça a todos. Eu queria compartilhar com você rapidamente algo que Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias. Eu queria falar um pouco sobre Raabe e os espias. O texto se encontra em Josué capítulo 2 e diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondidos sob os talos de linho que havia arrumado lá. Então, queridos, essa é a história de Raabe e os espias. Raabe era uma prostituta que ela residia, a casa dela era em cima dos muros de Jericó. Quando os espias chegam para observar as limitações, as fraquezas de Jericó, para que o povo de Israel pudesse conquistar aquela cidade, o rei de Jericó fica sabendo. E ele envia uma mensagem, como nós lemos aqui, ele envia uma mensagem para Raabe e fala: eu fiquei sabendo que vieram para a tua casa 2 espias de Israel, manda-os para fora. E Raabe, então, ela esconde os espias. E fazendo isso, ela coopera com o propósito de Deus. E eu sei que você já conhece essa história, Você conhece a história de Raabe, você conhece a história dessa prostituta, mas eu queria pontuar algumas coisas para nós aqui. A primeira delas é que não importa o quanto nós temos pecado, digamos assim, não importa o nosso passado. Deus, ele não olha para o nosso passado. Quando Deus, ele olha para nós, ele consegue nos enxergar além do nosso histórico, Deus, ele consegue enxergar-nos na essência, sabe? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, fala bem assim: Deus, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, ele, naquele momento que Raabe, ela percebe que a cidade ia ser conquistada, ela vislumbra uma oportunidade de receber o livramento, de escapar daquela situação. Nós conhecemos a história, todos foram mortos em Jericó, todos foram mortos, do rei todos os moradores de Jericó foram mortos, com exceção de Raabe e toda a sua família. Então Raabe, ela percebeu a possibilidade, a oportunidade de receber esse livramento de Deus. Mas algo que Deus trouxe ao meu coração e que eu quero compartilhar com todos vocês é que aqueles espias, eles chegaram na casa de Raabe, a casa de uma prostituta. Eu não tenho dúvidas, eu posso até inferir isso do texto, inferir dessa história, que Raabe já havia recebido muitos homens ali naquela casa. Aquele lugar era um lugar de prostituição. Aquela casa era uma casa de prostituição. Mas, meditando nesse texto, meditando na palavra de Deus, eu pude perceber quão grande é o amor de Deus, quão grande é a misericórdia de Deus, sabe? Aquele mesmo lugar onde era uma casa de prostituição, posteriormente, quando nós vamos lendo a história, lá no capítulo 6, a partir do verso 22, aquele ambiente é mudado, aquele lugar é transformado. Um lugar, queridos, que era lugar de prostituição, a casa de Raabe ela era uma prostituta, é mudado para uma casa de livramento.
Sabe, quando ela recebe os espias e esconde os espias, ela faz uma aliança com eles. Ela fala: olha, do mesmo jeito que eu livrei vocês, eu quero que vocês nos livrem. Eu sei que Deus entregou a nossa cidade, o nosso povo para vocês, eu sei disso. Mas da mesma maneira que eu fui misericordiosa com vocês, eu quero que vocês sejam misericordiosas com a casa do meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com toda a minha parentela. Sabe, queridos, a proposta que os espias fizeram foi: olha, nós vamos entregar para você esse cordão de escarlata, esse cordão vermelho, e você vai amarrar na janela da sua casa. E quando o povo de Israel vier conquistar a terra, eles vão observar esse cordão. Se esse cordão estiver na janela da sua casa, todos os que estiverem dentro da sua casa serão livres, serão protegidos, não morrerão. Todos os que estiverem debaixo do seu teto não morrerão. Todos os que estiverem dentro da casa que outrora era casa de prostituição serão livres. Eu achei isso aqui sobrenatural. Sabe, queridos, Deus ele transforma ambientes. Deus ele muda circunstâncias. Uma casa que era casa de prostituição, uma casa que talvez a sua família não quisesse frequentar, uma casa que talvez o seu pai, a sua mãe tivessem vergonha de estar ali, Deus tornou aquele lugar um lugar de livramento para a vida deles, de salvação para a vida deles. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento: Deus muda circunstâncias. De repente o lugar, o ambiente que você se encontra se tornou um ambiente hostil, se tornou um ambiente insalubre, se tornou um ambiente de pecado, sabe, mas creia que da mesma maneira que Deus mudou o ambiente da casa de prostituição, a casa de Raabe, que era uma casa de prostituição, e transformou em uma casa de livramento, uma casa de salvação, Deus ele pode fazer isso na sua vida. Deus ele pode fazer isso na sua casa. Deus ele pode fazer isso, ele pode transformar o ambiente que você tem vivido, um ambiente, sabe, de pecado, um ambiente onde há prostituição, onde o mal tem imperado, sabe, Deus ele pode transformar em um ambiente de salvação, de gozo e de alegria. Você conhece a história de Raabe? Raabe, ela não apenas recebeu o livramento da morte, mas ela também recebeu uma mudança completa de vida. Sabe, se você não sabe, eu vou te dizer. O nome de Raabe não se encontra apenas aqui em Josué capítulo 2 e capítulo 6. O nome de Raabe também vai ser encontrado nos evangelhos, lá em Mateus capítulo 1, lá em Lucas capítulo 3. E uma coisa que me chama a atenção: o nome de Raabe se encontra em Hebreus capítulo 11, lá na galeria dos heróis da fé. Sabe por quê, queridos? Raabe, ela não apenas recebeu a bênção e foi embora. Não, Raabe, ela mudou de vida, ela mudou de povo, ela mudou de cultura. Ela deixou de servir ao povo de Canaã, e com toda a sua idolatria, eles adoravam outros deuses, e ela adotou o povo de Israel como seu povo, e ela adotou o Deus de Israel como seu Deus. Essa mudança foi tão tremenda na vida de Raabe, que ela tornou-se, lá em Mateus capítulo 1, e lá em Lucas capítulo 3, Raabe se encontra na genealogia de Jesus, de prostituta, com procedimentos indignos, a fazer parte da descendência do Salvador. Sabe, você pode olhar lá no texto, Jesus era descendente de Raabe. Deus muda ambientes, Deus muda vidas, Deus muda histórias. Um grande abraço para você e fique na paz do Senhor.